Gambito Benco ou Volga aceito, variante com E4. D4, cavalo F6, C4, C5, D5. Normalmente, depois de G6 entramos ou na Índia do Rei ou na Benoni. Aqui com B5 vamos ao gambito Benco ou Volga. No Ocidente é conhecido como Benco, na ex-União Soviética e país da Cortina de Ferro como Volga. Depois de C toma B5, as negras jogam A6. Agora as brancas podem recusar aceitar o outro gambito, mais comum é com B6, o outro peão digo, ou aceitar, B toma 6. As negras querem conseguir um forte contrajogo na ala da dama usando as colunas abertas A e B e a colocação do bispo em G7. Depois de G6, cavalo C3, bispo toma 6, nós vamos ver as linhas em dois vídeos separados. Nessa nós vamos ver quando as brancas jogam E4 deixando trocar o bispo, perdendo o roque. E na outra elas tentam evitar isso jogando G3. Mas de qualquer forma o lento desenvolvimento das brancas permite às negras um rápido contrajogo. Por exemplo, E4, colocando um forte centro, mas em troca disso, bispo toma F1, rei toma F1, D6. Agora as brancas têm que resolver o problema do rei. G3 para jogar o rei em G2, bispo G7, rei G2, cavalo de BD7, cavalo F3, roque. Tipo de desenvolvimento da linha. Hoje muito comum é jogar torre E1 direto. Aqui o Karpov optou por H3, impedindo uma manobra típica de cavalo, que é cavalo de G4, E5, uma das ideias do Benco. Depois de torre A6, podia ser também dama A5, que é o mais comum hoje em dia, seguido de torre de FB8. Mas nessa partida seguiu torre A6, bispo G5, H6, bispo D2, dama A8, torre A1, torre B8, e agora as negras têm a posição típica do gambito Benco, pressão total na ala da dama. B3, claro, já estava caindo o peão de B. Cavalo E8, torre E2, cavalo E8 foi para abrir a diagonal, aumentar a pressão na ala da dama. Cavalo C7, torre C1, e aqui bispo toma C3 não é muito favorável, que está caindo o peão de H6. Então depois de torre toma C3, torre toma 2, bispo toma H6, torre A1, dama D3, as brancas estão melhores, o bispo está muito perigoso em H6, embora essa linha também seja jogável. Mas o Guelph preferiu muito mais seguro torre A7, e depois de dama C2, cavalo A6, cavalo A4, cavalo B4, bispo toma B4, a captura de peão aqui era bem interessante, mas seguiu torre toma B4, dama D3. Os planos típicos são para a branca tentar a ruptura E4 e E5, e para as negras muitas vezes jogar um C4 sacrificando um peão, ou cavalo B6. Aqui o Gelfand preferiu torre A5, mantendo a pressão na ala da dama. Uma posição típica do Benco em que as negras têm compensação pelo material. Seguindo, vamos seguir a partida daqui. Torre de E2, H5, torre C4, o Karpov bloqueia o peão C, evitando problemas. Torre B8, dama D2, torre de BA5, torre de 1C2, torre de 5B7, dama E2, torre A7. Vê que nas manobras provam que as brancas não têm uma clara vantagem pelo peão. Não. Torre D2, torre A5, torre D1, dama A6, torre D2, bispo H6, torre de CD2, bispo G7, dama E3, dama A8. Muitas vezes é interessante colocar pressão no peão D, porque dificulta o avanço do peão E, que o peão D fica caindo. Torre D2, torre A7, torre D1, torre B5, dama E2, torre B8, cavalo D2. O cavalo branco está mal colocado, com a função defensiva de segurar o peão A. E o cavalo de
D7 tem importante função de defender a ruptura E5, que é o que as brancas têm que tentar para vencer. Tentando na marra, por exemplo, jogando F4, elas vão debilitar o roque, vão debilitar a colocação do rei branco, o que vai facilitar o contra-jogo das negras, que aí se baseia o contra-jogo. Mas o Gelfand preferiu jogar cavalo B6, e a troca desses cavalos favorece muito o Karpov, embora pareça que vai ser bom para o contra-ataque das negras na ala da dama. Mas depois de cavalo toma B6, torre toma B6, A4, a ala da dama está estabilizada e o Gelfand vai ter que se precaver contra o avanço na ala do rei. Bispo F6, F4, e agora as negras poderiam manter o compasso de espera com o bispo G7, e depois de torre C1, torre de A B7, torre de 4 C2, ia ficar esperando a ruptura do Karpov, que teriam em E5, que teriam vantagens e desvantagens. Vantagem de tentar a vitória e desvantagem de expor o rei. Reparem que não tem como avançar os peões da ala da dama, especialmente o A passado. Então essa vantagem é ilusória. Em muitos finais o preto leva até vantagem. H4, agora depois de dama G4, H toma G3, H4, Karpov lança um ataque na ala do rei, que é o que as brancas desejam. Rei H7, H5, dama G8, torre C3, e agora fica claro que abrir a ala do rei foi a favor do Gelfand, ou digo, a favor das brancas do Karpov, contra o Gelfand. G toma H5 talvez criasse mais dificuldades, mas depois de dama H5, a posição do rei é muito exposta. Por exemplo, dama G6 para trocar as damas, claro, o branco recusa, dama H4, dama G7, torre toma G3, e claro que a posição das brancas aí é muito difícil. Mesmo trocando as damas com dama F6, por exemplo, dama toma F6, E toma F6, torre H1, torre B8, torre de GH3, torre G8 cheque, rei F3, torre G6, F5 está ganhando, porque a torre tem que sair. O Gelfand tentou F5 e depois de H toma G6 cheque, dama toma G6, dama H4. Agora se F toma E4, torre toma G3, dama F6, dama H5, vão vir os mesmos problemas de ataque. Depois de dama F6, torre H1, acabou rapidamente FE4, essa pode inverter para a linha que nós acabamos de mostrar, claro, torre toma G3, torre B4, dama G4, ameaçando mate em G8, torre A8 defendendo, torre de GH3, e já não tem possibilidade de defesa para torre toma bispo, ou mesmo torre toma bispo depois de dama toma, dama F5 cheque, por exemplo. Por isso o Gelfand abandonou.